Olá, meus irmãos. Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja com suas mãos de graça e poder sobre cada um de nós. Minha oração para que Deus mais uma vez fale ao nosso coração nesta noite, que todos nós sejamos edificados para a glória do seu nome. Vamos ler o texto sagrado em Marcos capítulo 5, a partir dos versos 25 a 34. Passo a fazer a leitura nesse momento. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal ou do teu flagelo. Deus nos abençoe a partir desta leitura a sua palavra aos nossos corações e promove em nós edificação e fortalecimento também. Lições de um flagelo é o que nós veremos aqui, olhando na perspectiva da vida desta mulher e da sua situação e do seu flagelo. Então, irmãos, eu quero me deter realmente dentro deste pensamento. E nós vamos focar aqui algumas lições que são práticas e que podem muito bem ser trazidas para o nosso contexto também. Primeira lição: controle emocional e ânimo. É o que de fato nós vemos nas ações, nas atitudes, no comportamento desta mulher, no que diz respeito ao contexto da sua situação e olhando para o seu comportamento literalmente dentro desse texto. Controle emocional. O controle das emoções pode ser traduzido como uma competência ou capacidade. Podemos dizer realmente, olhando para o texto e para a leitura feita, que essa mulher traz para nós também essa proposta de um controle emocional. Porque percebemos que ela tinha competência ou capacidade emocional. Falo isso olhando para o tempo em que ela estava com esta situação sobre o seu corpo, essa hemorragia. O versículo 25 destaca para nós que 12 anos este flagelo ou este mal ou essa hemorragia estava sobre o seu corpo. Logo, nós devemos identificar nessa mulher essa competência e capacidade emocional. Isto é, controle das emoções em um contexto difícil e esmagador na sua vida. E ainda quando pensamos mais um pouco sobre a expressão controle emocional, também nos faz pensar na habilidade de lidar com os próprios sentimentos, principalmente em momentos de tensão. Esta mulher literalmente estava passando por um momento de tensão. E não era de forma alguma um momento que se deu por alguns dias, por algumas semanas ou por alguns meses, mas por 12 anos a fio, literalmente. Então logo nós percebemos o controle emocional dessa mulher, a sua habilidade de lidar com seus próprios sentimentos. Por quê? Porque nós percebemos esta habilidade e quando pensamos nessa habilidade, nós estamos pensando nesse momento de tensão que ela soube lidar muito bem com ele. Veja o versículo 26. E muito padecer a mão de vários médicos.
tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Durante todo esse tempo ela buscou recurso, ajuda, algum meio para se ver livre dessa situação. Então foram 12 anos de uma busca para uma melhora no seu corpo e não encontrou. Por isso vemos então que ela teve controle emocional, habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, porque em 12 anos à procura da sua melhora, ela não viu nenhum resultado benéfico para si mesma. Então logo isso poderia atingir seus sentimentos, e que não atingiu até então. Quando nós percebemos então, dentro dessa tensão de 12 anos em relação a essa hemorragia sobre o seu corpo. Além disso, nós percebemos também que, além do controle emocional, ela teve ânimo. Ela não perdeu o ânimo. E olhando para essa palavra ânimo, ainda pode ser usada como uma interjeição, representando um excesso de coragem e força. Ela não perdeu o ânimo. Ela teve coragem, ela teve força, ela teve ímpeto, ela continuou a busca da sua melhora. Por isso nós vemos nessa mulher um comportamento de ânimo, de não desistir, mas de continuar. E para isso nós olhamos mais uma vez os versos aqui 25 e 26, que diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela não perdeu o controle emocional e ela não perdeu o ânimo diante da situação. Dentro dessa perspectiva e dessa narrativa, concluímos que esta mulher não deixou de manifestar controle emocional e ânimo diante da sua situação, diante do seu flagelo, como bem dito no versículo 29, nas últimas palavras. Meus irmãos, o que nós aprendemos com as lições práticas dessa mulher, em que, mediante situações adversas, situações que fogem do nosso controle, que fogem do nosso poder, que fogem da nossa capacidade de resolvê-los, nós devemos ter controle emocional e ânimo. Ainda que a nossa situação não seja a mesma dessa mulher, não esteja na mesma proposta, na mesma força de uma enfermidade pessoal no corpo, ela teve controle emocional, ela teve ânimo. Provavelmente possamos passar por situações adversas, seja ela no sentido físico da saúde ou mesmo em outras situações, porque se estende a diversas situações que podem ocorrer em nossa vida. E com isso nós aprendemos com essa mulher que, mesmo que ela foi acometida de uma hemorragia, durante 12 anos conviveu com esse mal sobre o seu corpo. Ela nos ensina, ela nos traz lições preciosas de ter controle emocional em todo momento, de não entrar em desespero. Ela nos ensina sobre ânimo, não desistir jamais, ainda que ela perdeu parte dos seus bens ou todos os seus bens, provavelmente buscando nos médicos, na medicina, uma cura, uma melhora para a sua saúde. Nada esses profissionais da sua época, eles puderam resolver o seu problema. Mas é o que nós aprendemos aqui como lição prática para as nossas vidas, em não perdermos o controle emocional e o ânimo diante de situações adversas, diante de situações que realmente se levantam como uma grande montanha, algo que não conseguimos aparentemente vencê-los. Mas nós devemos, amados, a partir desse princípio, realmente ter o controle das nossas emoções e termos ânimos para continuarmos e não desistir de forma alguma da nossa experiência, da nossa situação. Olharmos para frente e prosseguir em frente, no que diz respeito a alcançarmos aqui da parte de Deus graça e misericórdia para a situação do nosso contexto, que pode ser totalmente diferente do contexto dessa mulher. Não importa, cada um de nós temos as nossas experiências,
amargas, difíceis de suportá-las. Por isso, no Senhor nós encontramos refúgio, força, graça, controle emocional e ânimo também, porque contemplamos essas verdades na sua palavra, e esse registro serve para nos motivar, para esperarmos e aguardarmos em Deus realmente a sua direção e bênção para a nossa vida, mediante o nosso contexto. Uma segunda lição prática para a nossa vida, que essa mulher nos traz, diz respeito a 3 manifestações que encontramos mediante o seu próprio comportamento no texto: perseverança, foco e fé. É justamente essa proposta, é justamente essas verdades que devem saltar aos nossos olhos e ao nosso coração. Os versículos 27 e 29 nos diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, da sua situação. Quando nós pensamos primeiramente sobre a questão da perseverança, devemos entender que perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. É o que realmente percebemos nesta mulher. Ela foi perseverante. Se os médicos não resolveram, não tem problema. Ela não olhou para trás, ela não desistiu, mas ela continuou sendo perseverante, porque é uma qualidade indispensável que faz a pessoa persistir, ter constância em suas ações, em seu comportamento diante das dificuldades. A dificuldade desta mulher era uma enfermidade no seu corpo, hemorragia. Talvez totalmente diferente da nossa experiência que possamos estar passando nesse exato momento, mas de antemão, já aprendemos com esta mulher também a sermos perseverantes diante da situação que é totalmente contrária àquilo que nós gostaríamos de estar vivendo de uma forma muito melhor daquilo que estamos sustentando ou experimentando nesse momento. Isto é, diante de uma situação desconfortável. Uma outra expressão que encontramos aqui, além de perseverança, também diz respeito a foco. A expressão foco significa ter um objetivo. Ela tinha um objetivo, se ver livre do seu flagelo. Também estabelecer um planejamento, ser organizado e ser persistente para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Essa mulher foi persistente, tinha um objetivo e ela pretendia algo muito relevante para si mesma: se ver livre do seu próprio mal. Por isso ela procura os médicos. E logo depois algo extraordinário começa a acontecer aqui. Porque a Bíblia diz no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Então ela foi persistente, tinha objetivo, tinha foco, e ela pretendia algo, e ela pretendia ser curada da sua situação. O versículo 27 continua dizendo, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isso traz para nós essa proposta de alguém perseverante, de alguém que tem foco. Alguém que pretendia alcançar o seu objetivo literalmente. Ser realmente curada, sarada da sua situação. É o que nós aprendemos com esta mulher, nesta lição: foco em todo o tempo. Não tirar os olhos do nosso objetivo, aqui no sentido de buscarmos recursos, de buscarmos ajuda, auxílio no Senhor. Uma outra proposta do texto em relação ao comportamento desta mulher, mais uma lição para nós a respeito de fé. Ela teve fé. E fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Ela tinha uma fé aqui para esse momento e para nesse contexto de uma forma muito pessoal.
Ela tinha confiança daquilo que ela ouviu falar de Jesus. Porque o versículo 27, mais uma vez, diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Foi a partir daí que ela toma uma decisão de ir até o Senhor, por detrás dele, e tocar as suas vestes, Jesus estava entre a multidão, e ela então se esforça e chega até Jesus e toca nas suas vestes. Isso é um ato de fé. Realmente ela creu naquilo que as pessoas falavam a respeito de Jesus para ela, porque ela ouviu a respeito da sua fama. Pessoas com certeza falaram dos prodígios, dos milagres, da manifestação de graça de Jesus sobre as pessoas que estavam acometidas de alguma moléstia, e que Jesus as curou pela sua graça, bondade e misericórdia. Essa mulher viu diante da sua frente a sua esperança. Ela viu realmente aquele que poderia resolver o seu problema, onde 12 anos já vinha padecendo literalmente, sofrendo com essa situação. Então ela teve aqui nesse texto também fé, confiança, totalmente confiança. Não duvidou em nenhum momento sobre o que ela ouviu a respeito de Jesus, e por isso ela o procura, ela vai atrás dele no meio da multidão para simplesmente tocar-lhe as vestes. Ela não pediu nada, ela teve um ato de fé, ela tocou no Senhor e creu que ele poderia resolver a sua situação, o seu problema, dentro desse contexto, claro, no que diz respeito a algo pessoal, no sentido físico de uma patologia ou de uma enfermidade que estava em seu corpo. Ter fé, meus irmãos, significa ter esperança que algo vai acontecer. Era justamente isso que pairava sobre o coração desta mulher. Veja comigo os versos 28, 30 e 34, diz assim, versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela cria, ela tinha essa esperança, ela tinha essa confiança que tão somente tocar nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. Ela creu nisso. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Interessante que logo depois os discípulos dizem o seguinte: responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? De fato, Jesus estava no meio da multidão e a multidão estava apertando, encostando em Jesus de alguma forma. Mas alguém o tocou nele de forma diferenciada. Alguém o tocou tendo confiança, alguém o tocou tendo fé. É justamente isso que o texto nos ensina em relação ao comportamento desta mulher. Ela teve foco, ela teve fé, ela realmente, meus amados, nos ensina a questão de perseverança, de foco e fé nesse texto. E Jesus a curou porque ela tocou nas suas vestes de forma diferente, como nenhum outro no meio da multidão. Provavelmente havia outras pessoas enfermas ali, no meio onde Jesus estava. Mas somente ela tocou de uma forma extraordinária. Uma forma de realmente crer que o Senhor poderia lhe trazer melhora no seu corpo físico. Versículo 34 diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Veja bem, quando Jesus declara: filha, a tua fé te salvou, não está falando propriamente dito de salvação eterna. A salvação aqui diz respeito à condição física desta mulher. É como se Jesus estivesse dizendo para ela que ela estaria sendo livre do seu flagelo, do seu mal, da sua hemorragia. Então entenda que a palavra salvação ela se estende a diversas situações. E aqui não está falando de salvação espiritual, está falando dela se ver livre da sua situação física, que estava no seu corpo há 12 anos. Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te deixou livre desse flagelo.
E aí então é claro que nós vamos considerar também que alguém que recebe uma bênção, um milagre como este, nesse contexto do Senhor Jesus, é impossível que não venha colocar a sua confiança, o seu coração no Senhor e crer no Senhor como Filho de Deus, porque este ato de milagre de Jesus também revela que ele é Filho de Deus. E ela cria que Jesus com certeza veio da parte de Deus e por isso ela se aproxima dele mediante o que as pessoas narraram a respeito de Jesus. Algo tremendo que nós aprendemos até aqui com essas lições práticas, meus irmãos, a respeito de termos perseverança, foco e fé, é algo que deve ser constante em nossas vidas. Não devemos de forma alguma perder essa nobre virtude de sermos perseverantes, de termos foco e de expressar a nossa fé viva e ativa no Senhor Jesus. É bem verdade que o nosso contexto, mais uma vez, ressaltando isso para nós, seja completamente diferente do da mulher. Mas também, meus amados, Deus está cuidando de nós. Deus tem estendido suas mãos sobre nós para nos preservar, para nos guardar e para nos dar lições extraordinárias para a nossa vida espiritual. Que possamos colocar essas lições em práticas para a glória de Deus. Que possamos expressar cada uma delas literalmente em nossas vidas, sabendo que o Senhor com certeza nos contemplará e a seu tempo irá nos auxiliar e irá nos dar a sua direção. Seja qual for a nossa situação, devemos confiar a nossa vida no Senhor, independentemente do que irá acontecer, pois Ele tem os seus planos perfeitos e certos para as nossas vidas. Essa mulher foi abençoada porque aqui é a manifestação da graça de Deus no seu tempo perfeito para esta mulher, e pode ser também para nós, dentro da sua vontade e do seu tempo perfeito, para o louvor da sua glória. A nossa situação seja diferente dessa mulher ou não, o que mais importa é saber que o Senhor tem contemplado as nossas vidas e tem ouvido nossas orações, e nós devemos realmente, meus amados, tirarmos lições práticas com o comportamento desta mulher, para em tudo louvarmos, glorificarmos e bendizermos a Deus mediante as nossas ações e atitudes em todo o contexto das nossas vidas. Lições de um flagelo. Primeiro vimos controle emocional e ânimo, é o que nós vimos no comportamento desta mulher, que muito nos ensina a termos controle emocional e ânimo em todo o contexto da nossa vida. Segunda lição prática, perseverança, foco e fé, é que os filhos de Deus devem ter em todo o tempo, pois esta é a lição para nós hoje. Perseverança, foco e fé, principalmente nos dias difíceis, horrendos em que nós estamos vivenciando no nosso país. Não perdermos de forma alguma essas virtudes, sermos perseverantes nesse tempo, termos foco no Senhor, na sua palavra e termos fé naquele que é o Senhor da nossa vida e tudo pode para o louvor da sua glória. Concluo as minhas palavras, deixando claro esta última reflexão, que todos passam por situações difíceis, como esta mulher, ou semelhante a ela. Mas cabe a cada um tirar lições para se fortalecer diante dos flagelos da vida. Que assim possa ser com cada um de nós, que possamos tirar lições diante das situações adversas que você e eu possamos passar ou venhamos a passar conforme a direção e a permissão de Deus para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe para o louvor e a glória do seu nome. Quero orar com você nesse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, nos fortaleça mediante a mesma, nos dê graça, nos dê força, para em todo o tempo, Deus, olharmos para o Senhor e esperar no Senhor, ó Deus, todas as coisas, os recursos que vêm das tuas mãos para nos preservar e para nos abençoar para a glória do teu nome. Que a nossa fé se aqueça, Deus, e que tenhamos realmente em nossos corações essas lições práticas para colocarmos em prática nesse tempo presente para a glória do teu nome. Te louvamos, te bendizemos. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso país, abençoe todos que necessitam do teu auxílio, do teu socorro e da tua graça. Essa é a nossa oração, no nome precioso do Senhor Jesus, assim oramos gratos, hoje e sempre. Amém. Deus em Cristo assim nos abençoe, tenham todos uma excelente semana.
Forte abraço e até breve, pela graça de Deus.